E o Agricultura BR começa trazendo os destaques em relação à soja lá nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira, tradicionalmente, tem a apresentação do relatório de vendas de exportação do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe números favoráveis, números que são maiores do que aquilo que foram registrados nas últimas semanas. Portanto, a semana compreendida entre 26 de maio e o dia 2 de junho teve vendas na casa de 754 mil toneladas de soja. Vamos saber agora como é que ficaram essas vendas e também a totalização da safra norte-americana 15/16, é o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem aqui o total semanal de vendas da soja, eu trago aqui que é do dia 26 de maio a 2 de junho, 758.544 toneladas comercializadas. Temporada 15/16 vem para 48.453.811 toneladas que foram comercializadas de soja. Esse é o destaque de hoje em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe os números de vendas de exportação tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Mas olha, tem muita coisa ainda para falar a respeito do Departamento norte-americano, porque nós temos as questões que são ligadas às expectativas para o relatório de oferta e demanda que vai ser divulgado amanhã. Mas, de qualquer maneira, os números que foram apresentados hoje, apesar de positivos, não trouxeram para cima os negócios em Chicago. Os negócios em Chicago já estão em elevação já há vários pregões vindo para cima, exposições de mais curto prazo, como julho, que ainda é aquela que tem o maior número de contratos negociados, que tem a maior liquidez, muito próximo de estar a 12 dólares por bushel. Hoje, os negócios recuam, ajuste técnico, aquilo que a Agricultura BR tem apontado já há algumas semanas, vai subir bastante, depois vai vir algum ajuste técnico em relação a Chicago, mas os fundamentos continuam os mesmos. Os investidores estão de olho em relação, principalmente ao calor, à seca que as áreas de produção norte-americanas enfrentam no momento e também o frio que podem enfrentar em médio prazo, principalmente com a chegada do outono nos Estados Unidos. Então, Chicago apresentava queda para a soja há poucos minutos, vamos saber como é que está agora. Essa queda segue, posição de julho a 11 dólares 73 centes mais 50 por bushel, leve recuo de 0,36%. Agosto, queda de 0,23%, 11 dólares 70 centes mais 25 por bushel. Setembro, recuo de 0,15% agora, 11 dólares 57 centes mais 50 por bushel. Novembro vem praticamente na estabilidade, queda de 0,06% a 11 dólares 49 centes mais 56 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Vamos saber agora a respeito do dólar frente ao real. Ontem a gente viu a moeda norte-americana operando abaixo dos R$ 3,40 aqui no Brasil, chegando bem mais baixo do que isso, a R$ 3,37 na cotação mais baixa do dia. Vamos acompanhar como estão os negócios nesta quinta-feira, portanto, porque o dólar volta a subir, reage um pouquinho depois dessa queda expressiva registrada ontem, quarta-feira. Neste momento, vem com queda de 0,5%, com negócios a R$ 3,38 mais 7. Por aqui é hora de cotações da soja por todo o país. A Conab divulgou na manhã de hoje o seu 9º levantamento para a safra brasileira de grãos, temporada 2015-2016. A companhia estima agora que o Brasil retire dos campos 196 milhões e meio de toneladas de grão. Um volume que, se for confirmado, será 11 milhões de toneladas inferior em relação à produção de grãos do Brasil da temporada passada. Desde o primeiro levantamento feito pela Conab para esta atual temporada, o volume estimado variou bastante em função
das condições climáticas atípicas durante todo o ciclo. Se a gente levar em consideração o levantamento apresentado pela companhia em janeiro deste ano, até o volume esperado agora, há uma variação de 14 milhões de toneladas. Quer ver só? Acompanhe comigo na sua tela quais foram as projeções apresentadas pela Conab para a safra de grãos do Brasil de janeiro até agora, mês de junho. Em janeiro, a companhia estimava uma safra de 210 milhões e meio de toneladas. Em fevereiro, caiu um pouquinho essa estimativa, vinha para 210 milhões e 300 mil. O volume se repetiu em março e em abril voltou a recuar. O volume estimado já era de 209 milhões de toneladas. Em maio, a expectativa caiu drasticamente em função da confirmação de algumas safras, de algumas quebras de safra, como a de soja e também a de milho safrinha, levando a estimativa de produção para 202 milhões e 300 mil toneladas. O número apresentado hoje pela companhia reduz ainda mais esta projeção, levando o número para baixo da marca dos 200 milhões. Dia de hoje, a Conab voltou a estimar a safra brasileira a 196 milhões e meio de toneladas. Se a gente comparar o volume estimado em janeiro até o último estimado hoje, há uma variação de 14 milhões de toneladas. Bom, essa baixa expressiva se dá principalmente à quebra na safra de soja em função do clima, em especial no Mato Piba, e também a quebra na safra de milho safrinha. Ao longo dessa edição do Agricultura BR, você confere com a gente as novas projeções da Conab para estas ambas produções. Bom, e como você vem acompanhando já há alguns meses, pelo menos 2 meses aqui no Agricultura BR, nós temos apontado que a soja se fortalece no cenário internacional, principalmente na Bolsa de Chicago, e isso poderia elevar a soja lá para a marca de 12 dólares por bushel, é algo que a gente colocou, ficou trazendo no ar aqui no Agricultura BR nas nossas edições nos últimos 60 dias, colocamos também no nosso blog do Agricultura BR, e muita gente questionava se isso era possível, se não é viável, se seria realmente viável. E olha só, o que nós temos apontado é que por conta de uma questão de incertezas que são todas ligadas à questão climática, em especial nos Estados Unidos, agora, em curto prazo, é a seca, o calor um pouco mais forte, é o que preocupa o cenário norte-americano. Os investidores acabam colocando recursos a mais nos contratos de soja, porque não tem convicção daquilo que os Estados Unidos vão produzir, é algo que preocupa esses investidores. Outro fator é a médio prazo, o inverno que pode chegar mais cedo nos Estados Unidos, as áreas de cultivo que foram plantadas no tarde, que podem ser prejudicadas por um frio intenso, que pode chegar antes por conta do Laninha lá nos Estados Unidos. Então são fatores que acabam colocando em risco a safra norte-americana. Além disso, tem 60 dias pelo menos que os fundos de investimento começaram a colocar uma pressão positiva sobre os negócios com soja em Chicago. Então, todos esses fatores nos levavam a crer que soja subiria. E soja subiu e agora a gente tem apontado para essa questão. A tal da marca, o piso de 12 dólares por bushel. Conversamos com alguns representantes do cenário de negociação de soja e lá em São Paulo, nossa equipe também conversou. A Rafaela Favro, jornalista, colega nossa, ela conversou com a Natália Olarcin, ela que é analista da FC Stone, que tem uma ideia muito parecida com essa que a gente apresentou na Agricultura BR em relação aos valores na Bolsa de Chicago, principalmente ligado às questões climáticas. Tirando o crédito que está desfavorável para o produtor, como você falou, o frete está favorável, o custo de produção está melhor, preços da soja também estão elevados. A demanda para esse aumento de soja que vai ter aqui no Brasil, esse aumento da produção? A demanda, a China continua importando muito, Esse ano ela já importou mais do que no ano passado e no mesmo período, Então, realmente há uma demanda e há a expectativa de que essa demanda continue crescente. Então, temos uma margem de esmagamento na China positiva, o que há algum tempo não era, Então, como isso acontece, eles acabam demandando mais soja e também os produtores de suínos lá, que é a principal carne que eles consomem, estão com preços bem altos de suínos e isso também incentiva os produtores. E, claro, a demanda por soja. Então, há a expectativa, sim, de que isso continue. Com a quebra na Argentina nesse ano, isso pode também favorecer o Brasil e os Estados Unidos, que são os outros 2 competidores internacionais.
Atualmente, os preços estão em torno de 11 dólares por bushel lá na Bolsa de Chicago, preços bem mais elevados do que nos últimos 2 anos, pode-se dizer. Vocês da FC Stone acreditam que esses valores vão se manter acima desse patamar de 11 dólares por bushel? Pelo menos até a gente ter o relatório de estoques, né, e de área plantada dos Estados Unidos, que vai ser no dia 30 de junho. Eu acredito que esse patamar se mantenha. Pode até subir um pouco mais do que isso, inclusive. Porque existe uma incerteza, toda uma incerteza em relação ao que vai acontecer nos Estados Unidos, realmente qual é essa demanda que foi para eles em função da quebra na Argentina, né? E também o que eles vão, quanto eles vão plantar. Então existe essa dúvida ainda, e isso não deixa os preços caírem muito. Né? Pelo contrário, existe uma sazonalidade bem forte. Se você olhar historicamente, existe uma sazonalidade bem forte de alta nessa época do ano para os preços da CBOT. Né? 30 de junho é o dia que sai esse relatório, e aí depois disso o mercado vai começar a reagir a esses dados dos Estados Unidos. Exatamente. Então, realmente uma incerteza que tem em relação à área e também ao clima, né? Então, isso faz com que os preços realmente se mantenham mais elevados nessa época. Bom, você viu a Natália Racim falando, analista da FC Stone, falando a respeito do seu posicionamento e também dessa consultoria em relação aos preços negociados em Chicago. Em resumo, pelo menos até o dia 30 de junho, se espera que você tenha fortalecimento para esses valores da soja, mas principalmente ligado ao que ocorre com as questões climáticas e também certeza do que a América do Sul vai colher de fato. Você nessa edição vai ver, por exemplo, que o Brasil tem uma produção de soja menor e a Argentina provavelmente também menor. Se você quer acompanhar essa entrevista que você viu agora completa, acesse o blog do Agricultura BR. Lá a Natália vai comentar também a questão de soja e também as taxas de juros do Plano Agrícola e Pecuário Brasileiro para a temporada 16-17. Vamos mudar de cultura agora, falar um pouquinho sobre a safra de cana-de-açúcar, que está na fase de colheita e processamento. Olha, chuvarada que cai sobre a região centro-sul do país, a principal região produtora de cana do Brasil, atrapalha o corte da cana e também a moagem. Vamos saber agora com a Nadiara como que deve ficar a previsão do tempo nos próximos dias para essa região brasileira. Olá, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os próximos dias serão marcados por tempo mais firme sobre as áreas produtoras de cana-de-açúcar. Isso vai voltar a favorecer a colheita e também a moagem da cana-de-açúcar. Só que, por outro lado, previsão de baixas temperaturas, inclusive com risco de geadas em algumas áreas produtoras. Durante os próximos 5 dias, não há previsão de chuva significativa sobre o centro-sul do Brasil. Então, todas as áreas produtoras do sul, principalmente aqui dos estados de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, também do estado de Mato Grosso do Sul e metade sul de Goiás serão beneficiadas para as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar. As madrugadas serão bem geladas, com mínima que chega a 0 grau em boa parte dos 3 estados da região sul, principalmente no Paraná. As geadas podem afetar algumas áreas produtoras e também aqui sobre o sudeste, há risco de geadas um pouco mais isoladas em partes de São Paulo e também sul de Minas Gerais. E no estado de Mato Grosso do Sul, o risco de geada é mais restrito ao sul do estado. Durante o próximo período, expectativa de tempo firme no interior do Brasil, em quase todo o sudeste e o centro-oeste, e retorno das chuvas para o sul. Principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chove de forma um pouco mais frequente. Sobre o estado do Paraná, a chuva será bem mais isolada e não deve atrapalhar as atividades no campo. Durante o próximo período, entre 19 e 23 de junho, expectativa ainda de tempo firme no interior do Brasil e chuvas mais concentradas no extremo sul e extremo norte do país. Na região sul, os maiores volumes de água serão registrados no estado gaúcho, onde pode chover pelo menos 30 milímetros em 5 dias. No Paraná, mais um período com pouca chuva, mas por enquanto a umidade do solo vai continuar elevada devido às chuvas dos últimos períodos e também por causa das baixas temperaturas.
Veja no próximo bloco que a chuva em Minas Gerais apodrece grãos de café no município de Três Pontas. Você vai ver ainda as informações sobre a produção de milho no Brasil reduzida, de soja reduzida, pelo levantamento da Conab apresentado nesta quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira. Por aqui é hora de responder a dúvida do telespectador. Recebemos uma mensagem do João Deon, de Medeiros, Minas Gerais, querendo informações a respeito do mercado do feijão. Então, vamos responder a ele, então, ao João e também aos demais produtores da cultura aqui no Brasil, como estão os valores da saca de feijão exportável, aquela que é negociada no Porto de Paranaguá. As cotações são de acordo com o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Acompanhe comigo na sua tela, portanto, as cotações desta quinta-feira. Veja que a saca de 60 quilos do feijão preto é negociada hoje no Porto de Paranaguá a R$ 185. Do feijão rajado, R$ 225 a saca. Feijão vermelho, R$ 220. Variedade do feijão Calpi Tumucumaque, R$ 105 a saca de 60 quilos. Feijão Calpi Nova Era, R$ 110 a saca. Feijão Calpi Bico de Ouro, R$ 110 e feijão Mungo, R$ 160. As informações, portanto, são do Instituto. Se você, produtor de feijão, quer mais informações sobre este mercado, anote o site, lá você encontra muito mais. www.ibraf.org. Olha, as perdas, até apodrecimento de grãos de café estão sendo registrados nas principais regiões produtoras do estado de Minas Gerais. É uma situação que preocupa, uma situação que, inclusive, daqui a pouco você vai ver, continua elevando os valores do café lá em Nova York, nos negócios da plataforma Ice Filters. Café duramente castigado pelas chuvas no estado de Minas Gerais, exatamente no momento de colheita e também de secagem de grãos. E com isso, muita gente está observando que a qualidade está sendo perdida, está perdendo qualidade e que talvez a safra ela diminua um pouco do café arábica, uma safra que é recorde, esperada a safra recorde para o Brasil, principal produtor do arábica no mundo. Nós vamos ver agora como é que está a previsão do tempo, que pode mudar em relação ao clima, com a Nadiara Pereira nas áreas produtoras. Depois das chuvas intensas que atingiram as áreas produtoras de café do Sudeste, que afetaram bastante a colheita e a secagem dos grãos de café, agora o ar seco e frio ganha força sobre o centro-sul do Brasil, garantindo tempo firme ao longo dos próximos 5 dias em toda esta área branca do mapa. Então as atividades de colheita devem avançar, só que por outro lado as temperaturas vão ficar baixas e isso vai dificultar a secagem dos grãos e também há risco de geadas em algumas áreas produtoras. Ao longo dos próximos dias as temperaturas chegam a 0 grau aqui em boa parte da região sul do Brasil. E no Paraná, o risco para geadas é maior nas próximas madrugadas em áreas produtoras de café do norte do estado. Já sobre o Sudeste, o risco de geada também acontece sobre o norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas na madrugada da próxima segunda-feira. E esse frio intenso, então, pode afetar algumas lavouras, trazendo prejuízos para algumas lavouras de café dos próximos dias. Agora, para o próximo período, expectativa de tempo firme em grande parte do interior do Brasil e chuvas na região sul. Neste período, a partir do dia 14 de junho, o frio já começa a diminuir um pouco no centro-sul do Brasil. A chuva mais volumosa deve atingir o Rio Grande do Sul e nas áreas produtoras do Paraná, se chover, é de forma muito isolada e com baixo volume acumulado. Já em boa parte do Sudeste, também do Centro-Oeste, além do estado de Rondônia, previsão de tempo bastante firme nesses próximos períodos. No próximo período, que vai do dia 9 ao dia 23 de junho, a chuva continua concentrada nos extremos sul e norte do país. Em todas as áreas produtoras de café do Sudeste e também do estado de Rondônia, além do sul da Bahia, previsão aí de tempo um pouco mais firme que favorece as atividades de colheita e secagem dos grãos. Na Bahia, tem previsão para pancadas de chuva, mas terão baixos volumes acumulados e não serão persistentes. Então, não atrapalham por muito tempo as atividades no campo.
No município de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, choveu direto por 2 semanas e isso fez com que muitos grãos ficassem apodrecidos. Nós temos fotos aqui para exibir de grãos de café apodrecidos nesta região produtora de Minas Gerais, em Três Pontas. Elas foram tiradas pelo superintendente da Cocatrel, que é a cooperativa da região, o Manuel Rabelo Piedade. De acordo com o superintendente, está sendo constatado que 50% dos grãos já se encontram no chão apodrecendo. O motivo desse apodrecimento foi a chuva intensa que durou cerca de 2 semanas na região. Ainda, segundo o Manuel Rabelo, o restante dos grãos que ainda estão nas árvores, além de mofados, estão rachados, como você pode conferir numa das imagens, as fotos que vão aparecendo neste momento. Ele afirma que, se persistirem as chuvas, não restarão grãos nas árvores e a maioria será destinado ao consumo interno, perda de qualidade no grão de café, algo que a gente já está apontando faz tempo aqui na Agricultura BR, por conta das fortes chuvas. Bom, além da região produtora de Minas Gerais, São Paulo, que colhe o café arábica, o estado do Espírito Santo também faz a sua colheita do grão. Mas por lá foi a estiagem que acabou prejudicando muito mais uma temporada deste grão cultivado por lá. A colheita segue bastante lenta. Segundo a Maros Corretora, estima-se que cerca de 50% do grão do café no estado do Espírito Santo já tenha sido colhido. 50% do café Conilon e 20% do grão arábica. De acordo com a corretora, os produtores estão bastante desanimados por conta da estiagem, que afetou muito a produtividade dos cafezais e também a qualidade do grão, e com isso não avançam com muito afinco nos trabalhos de colheita. A estimativa é de que até o fim de junho a colheita no Espírito Santo seja concluída. Assim como a colheita do grão, a comercialização também está lenta. Até o momento atinge 20% de toda a produção, aquela que foi colhida e também a que ainda está a colher. E a Agricultura BR segue trazendo os destaques do café. Café no Brasil vai sendo pressionado pelo que vai ocorrendo no país. E eu vou lembrar também que está acontecendo neste momento a Expo Café na cidade de Três Pontas, inclusive. Nossas equipes de reportagem estão lá e com muita dificuldade também de trazer as reportagens. Nós vamos exibir reportagens a partir de amanhã sobre o que acontece neste evento. As chuvas realmente atrapalharam um pouco até o evento que aconteceu no município. Mas por aqui o assunto agora é café, mas no mercado futuro. E hoje começamos falando a respeito do café Robusta negociado em Londres. Então, plataforma Life é o destaque de agora. Vamos saber como é que estão as posições. Hoje recua o café Robusta em Londres. Posição de julho perde 0,53% a 1.688 dólares por tonelada. Setembro, queda de 0,63%, 1.715 dólares a tonelada. E novembro, recuo de 0,45%, 1.732 dólares por tonelada. Isso que acontece agora com o café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Aqui no Brasil, os negócios com o café Conilon estão estáveis, se mantiveram estáveis nesta última quarta-feira. Vamos acompanhar agora o movimento do mercado. Veja comigo que ontem a saca de 60 quilos foi negociada no estado do Espírito Santo a R$ 389,54. Esta cotação que você vê na tela é do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Ontem houve um registro de leve valorização, alguns centavos de alta para o valor da saca negociada, mas que, se a gente somar no acumulado deste mês de junho, não tem muita alteração em relação ao fechamento de maio, não. Apenas a alta é de 0,19%. O estado do Espírito Santo, além do Conilon, também cultiva o café arábica. Vamos acompanhar agora as cotações por lá. Vamos destacar agora a cultura do arroz, que está com a colheita praticamente finalizada nos estados produtores. Em relação aos valores do arroz no mercado físico do Brasil, o produtor também tem o que comemorar, porque os valores estão bastante elevados, agora ultrapassaram a marca dos R$ 45. Enfim,
passando o custo de produção, que é de R$ 44,77 por saca, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Ontem, portanto, foi um dia de mais valorização para o valor da saca negociada no estado gaúcho. Vamos ver? Veja que o preço da saca fechou o dia ontem a R$ 45,18. O arroz tipo 1 no estado gaúcho. Ontem a alta foi de 0,74%, já que saiu dos R$ 44,85. Eu comentava aqui agora há pouco que o custo de produção que o produtor de arroz tem para cultivar o seu cereal é de R$ 44,77 por saca. E agora, sim, o valor ultrapassa esse custo de produção, portanto, há uma pequena margem de lucro, a gente já enxergando por aqui. A gente confere agora mais cotações do arroz, desta vez para a saca de 30 quilos do grão beneficiado. Acompanhe. Veja no próximo bloco o mercado do trigo e do café arábica. Você vai ver ainda que a produção de milho no Brasil, atenção, deve ficar abaixo de 50 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Destaques neste bloco vão desde o leilão judicial, as fazendas reunidas Boi Gordo, passa pelo mercado do trigo. Você também tem café ainda nesse bloco, café arábica no Agricultura BR. Eu começo convidando você para participar do programa. Você pode participar através das mídias sociais, Twitter, Facebook, mandando a sua mensagem para nós aqui e também aí no telefone que aparece no seu vídeo, 67 99656 2266 é o número do nosso WhatsApp. Mas eu começo esse bloco falando a respeito de trigo. Vamos saber como é que estão os destaques para o trigo negociado na Bolsa de Chicago. Trigo também vinha com várias sessões com os valores em alta e hoje tem ajuste técnico no mercado do trigo também. É o que nós vamos conferir agora, porque trigo está recuando neste momento, é que você confere comigo. Temos o trigo aqui na posição de julho caindo bastante, caindo mais de 1,5%, 1,63% de queda na posição de julho, $5,11 o bushel. Setembro, $5,22 mais 25 bushel, recuo de 1,55%. Dezembro, queda de 1,45% a $5,40 mais 25 por bushel, enquanto que março de 2017, essa posição negociada a $5,58 mais 25 bushel. A queda é de 1,36%, ajuste técnico também, um pouco mais de ajuste técnico sobre o trigo hoje. Trigo que vinha com várias sessões em alta, como eu havia dito, hoje cai e cai bastante. Aqui no Brasil, os preços do trigo não param de subir. Ontem foram registradas novas altas para o valor da tonelada negociada no Rio Grande do Sul e também no Paraná. No Paraná, aliás, com muito mais expressão. Vamos ver agora primeiro como que foi o preço negociado no estado gaúcho. Veja comigo que ontem o valor da tonelada alcançou R$ 825,48. Este indicador toma como base o trigo brando negociado no estado do Rio Grande do Sul. A alta no dia de ontem foi de 0,25%, que ajuda a somar a alta já acumulada em junho, que em apenas 8 dias chega a mais de 6% de valorização. Mudamos a tela agora para ir para o estado do Paraná. Veja no gráfico como a alta ontem foi expressiva por lá. O valor saiu de R$ 856,71 para alcançar R$ 882,82, uma alta de mais de 3% em apenas um dia. No estado do Paraná, este indicador do CPEA toma como base o trigo pão ou melhorador. No acumulado deste mês de junho por lá, o valor do cereal já subiu 5,7%. Acompanhe agora então como estão as cotações por município do Paraná. Estamos agora para falar a respeito do leilão
das fazendas que compunham as fazendas reunidas Boi Gordo. Um grande evento que vai colocar em leilão, em oferta, 31 propriedades no mês de agosto. As questões que nós vamos abordar agora estão ligadas à legalidade desses leilões e por que é seguro um produtor rural ou investidor participar de um evento como esse. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo o promotor de justiça do estado de São Paulo, Eronides Santos, está aqui conosco para esclarecer essas dúvidas. E, doutor Eronides, algo que preocupa em outras conversas que eu tive com o senhor, eu expunha essa questão, principalmente produtores rurais mais velhos, mais idosos, que estão em suas propriedades, em questão à legalidade e à segurança. Quais que são os aspectos que garantem a transparência para um processo como esse? Bom, veja, Fabiano, eu acho que a questão é excelente, porque você me dá a oportunidade de explicar um pouco do funcionamento de um processo de falência, e isso é algo que atinge, é uma dúvida que todos que não vivem o dia a dia do Poder Judiciário, que não vivem o dia a dia de um processo de falência, podem ter. Né? É seguro comprar um bem num leilão judicial, num leilão de uma massa falida? E a resposta, sem sombra de dúvidas, é sim. Primeiro, porque, em razão do estado falimentar, do processo de falência, todos os débitos que existem em relação àquela propriedade, e a gente vai falar aqui especificamente de uma propriedade rural, têm que ser habilitados no processo de falência e vão receber de acordo com as regras do direito falimentar. O que isso significa? Trocando em miúdos, significa que quem vai comprar essa propriedade num leilão vai comprar essa propriedade sem nenhuma dívida, por exemplo, tributária. Não vai comprar essa propriedade sem nenhuma dívida trabalhista, porque ele está comprando um ativo que tem que ser entregue livre, desimpedido e desembaraçado, e o dinheiro arrecadado com esta venda no leilão judicial vai ser utilizado para pagar todos os credores da falência, inclusive o fisco, a União, os trabalhistas, todos os credores que houverem. Então, na verdade, quem compra um bem numa situação como essa está numa situação mais confortável do que se estivesse, por exemplo, comprando um bem de um cidadão qualquer, onde ele precisa tirar certidões vintenárias, ver se aquela pessoa não está sendo executada por algum motivo, se aquele título é legítimo, se ele tem toda a cadeia dominial regularizada, se a área está devidamente delimitada. Nada disso vai preocupar o nosso comprador, porque nós vamos entregar as propriedades 100% regularizadas. Doutora, eu vou fazer o papel do produtor rural, então, com perguntas que um produtor faria. Vamos supor que, porventura, alguma dessas fazendas, parte dela, estivesse sobre algum tipo de exploração neste momento. Por exemplo, se fosse uma espécie de arrendamento, alguém estivesse lá produzindo. Eu fiz a aquisição dessa propriedade. Essa propriedade, ela me será entregue, se tiver que ter uma desocupação, por exemplo, se tivesse que ter uma desocupação, é responsabilidade de quem? Bom, vamos dividir a sua pergunta em partes, porque ela é extremamente importante. Digamos que eu tenho uma fazenda arrendada, esse arrendamento está em vigor e eu coloco essa fazenda à venda porque ela pertence à massa falida. O que acontece com o comprador? Primeiro, esta situação vai ser perfeitamente descrita no edital de venda, que é a regra, que é o contrato que vai reger essa compra, e o arrematante, a pessoa que comprar essa fazenda, que tem lá um arrendatário explorando a terra, a partir daquela compra, o fruto daquele arrendamento passa a ser do comprador e não mais da massa falida. Ele compra a propriedade, ela está arrendada, nós somos obrigados por lei a respeitar o prazo desse arrendamento. Se for o caso. Se for o caso, por força do Estatuto da Terra. Agora, os frutos deste arrendamento passam a ser devidos a quem comprou e não mais a quem vendeu. Essa é a regra, tá? Você me perguntou se tiver algum outro tipo de ocupação. É evidente que todo o esforço da massa é entregar a propriedade livre e desembaraçada. Podem haver problemas, uma ocupação aqui, outra ali, eventualmente, para uma área muito grande? Sim, pode.
Mas nós estamos trabalhando muito seriamente para que isso não ocorra e, se eventualmente uma área adquirida não corresponder àquilo que está no edital livre, desimpedido, pode acontecer? É lógico que pode. Nós não temos o domínio dos fatos do que acontece em todos os lugares, a todos os momentos. Sequer o que a gente vai fazer daqui 5 minutos, né? Se não estiver de acordo com o que foi comprado, é lógico que esta venda não vai ser realizada. Quem eventualmente deu um sinal ou deu um lance vai ter todo o seu dinheiro de volta e ele não vai ter nenhum prejuízo com isso, né? Agora, não há interesse nenhum por parte da massa falida, por parte de nós que estamos lá na Justiça, em colocar à venda algo que não corresponda àquilo que a gente está vendendo, né? Este não é o escopo do Poder Judiciário. O nosso trabalho é entregar aquilo que a pessoa está comprando. E é isso que vai acontecer, foi isso que já aconteceu em todo o histórico de vendas desta massa falida. Nenhum arrematante reclamou ou tencionou devolver a propriedade para a massa falida porque não era aquilo que eu queria. Não, pelo contrário. Todos entraram no leilão, concorreram, compraram, muitos deles pagaram um preço até acima do valor da avaliação, porque a conjuntura propiciava esse tipo de venda nessa situação, compraram e estão lá explorando a propriedade tranquilamente, sem nenhum problema. Bom, isso mostra, além do fator de segurança, eu creio que também a questão da tradição, tá? O promotor de justiça do Estado de São Paulo falando a respeito deste assunto, que são perguntas interessantes e que o produtor rural quer saber também, mas e que também traz tranquilidade para investidores e também para o produtor rural. Eu tive em outras oportunidades a possibilidade de conversar com o pessoal da Lute Leilões e nós estamos sempre falando o seguinte, para que o produtor, o investidor interessado, acesse os editais e conheça bem aquilo que, a propriedade, claro que ele tem maior interesse, e conheça bem os seus fatores, aquilo que está sendo ofertado, doutor. É muito importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque eu vejo isso como um trabalho de longo prazo, mas mais do que uma falência, do que a falência da Boi Gordo, evidente que tem a sua relevância, a sua importância no cenário nacional, mas isso mostra para a população em geral esse trabalho de transparência, de segurança jurídica, mostra que qualquer pessoa pode participar de um leilão, de um leilão judicial, se não da falência da Boi Gordo, qualquer outro leilão. Ela pode entrar, pode participar, pode eventualmente fazer um bom negócio, né, com segurança, com garantia, e isto é um trabalho de prestação de serviço público enorme. A Boi Gordo é apenas um gancho para esse desenvolvimento todo desse trabalho. Tá certo, Euronides Santos, obrigado pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano, muito obrigado. Tá certo. Se você quiser saber mais a respeito dos leilões, leilão acontece no mês de agosto, você pode participar, acesse o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, ou através também do portal da Lute Leilões. Voltamos a destacar o mercado do café aqui no Agricultura BR e os impactos da chuvarada nessa fase de colheita que traz os preços lá para cima. Na Bolsa de Nova York, as cotações do café arábica subiram muito nesses últimos dias, a mais de $1,40 por libra-peso, alcançando esta marca. Hoje, porém, depois de um dia de expressiva alta, os valores vêm recuando e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. É comum o mercado baixar os preços depois de uma alta
tão expressiva assim. Veja que o café para entrega em julho é negociado agora a $1,36 mais 65 por libra-peso, com queda superior a 2%. A posição de setembro também cai mais de 2%, 2,18% de baixa agora, com negócios a $1,38 mais 55. A posição de dezembro, que hoje já chegou a ser negociada na cotação máxima a $1,49 mais 30, agora vem a $1,41 mais 0,5 por libra-peso, com queda de 2,18%. E o café para entrega em março do ano que vem cai 2,07%, uma queda expressiva, mas opera a $1,43 mais 60 por libra-peso, um valor ainda assim muito elevado. Toda essa alta, falando mais uma vez, diz respeito à chuvarada aqui na região sul de Minas Gerais, que é a principal região produtora de café do Brasil e do mundo e que atrapalha os trabalhos de colheita. Bom, o que acontece lá em Nova York impacta nos negócios do mercado futuro do café, também no Brasil. Vamos acompanhar, ver se essa queda que a gente vê hoje lá em Nova York também acontece no mercado brasileiro. Veja que as posições estão mistas, ou seja, algumas operam em baixa, outras em alta. A posição de setembro de 2016 é a que tem a maior liquidez, são acima de 2.700 contratos negociados agora a $164 por saca. Essa posição cai 1,56% neste momento. A posição de dezembro vem a $169 por saca, com queda de quase de 2%. Já março do ano que vem e setembro de 2017 também são posições que já estão sendo negociadas, mas estas sim vêm em alta. A de março sobe 1,65% e negocia a saca a $179. E a posição de setembro de 2017, veja só, o mercado já mirando na próxima safra, negocia a saca de 60 quilos do grão arábica a R$ 180,10. Essa posição sobe 0,42% hoje. Por aqui a gente vai seguir falando sobre o preço do café arábica no Brasil, mas agora no mercado físico. Vamos acompanhar então as cotações de acordo com o indicador CPEA. Veja comigo na sua tela que os negócios nesta quinta-feira vêm operando em alta. No dia de ontem, quarta-feira, valores fecharam a R$ 488,18, uma alta de 1,69% no dia. No acumulado deste mês de junho, o café arábica já subiu mais de 6%, tomando como base o estado de São Paulo. Por aqui é hora de mais cotações do café. No próximo bloco tem informações sobre os levantamentos da Conab para a safrinha de milho do Brasil. Você vai ver que ela agora está estimada para abaixo de 50 milhões de toneladas. E ainda tem redução também para a safra brasileira de soja, abaixo de 95, na casa de 95 milhões de toneladas. São assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. A estiagem severa do mês de abril derrubou a produtividade do milho safrinha que estava nos campos da região centro-oeste do Brasil. A região norte do Mato Grosso e o estado de Goiás foram as áreas mais afetadas. Com o avançar dos trabalhos de colheita, os órgãos estaduais já confirmam uma queda muito brusca na produtividade, consequentemente uma diminuição na produção. A Conab, no seu relatório apresentado hoje, também voltou a reduzir em mais 3 milhões de toneladas a sua estimativa para a produção de milho safrinha do Brasil, levando agora a produção para baixo da marca dos 50 milhões de toneladas. Vamos acompanhar na tela agora quais foram as projeções da safrinha de milho do Brasil apresentadas pela Conab desde janeiro deste ano. Veja que no início do ano a estimativa era de uma safra de 54 milhões e meio de toneladas. Em fevereiro, esse volume subia para 54 milhões e 900 mil, subindo ainda mais em março, alcançando 55 milhões e meio de toneladas. Mês de abril
foi quando a Conab tinha a melhor expectativa para a safra de milho de segunda safra no Brasil, estimando uma temporada de 57 milhões e 100 mil toneladas. Mas o próprio mês de abril foi aquele com uma estiagem severa sobre o Centro-Oeste que fez derrubar a projeção mês após mês. No mês de maio, essa estimativa já caía para 52 milhões e 900 mil toneladas e no número apresentado hoje, nono levantamento da companhia, o volume estimado já cai para 49 milhões e 900 mil toneladas de milho, portanto, uma queda muito brusca estimada pela Conab para a safra brasileira de milho. O assunto continua sendo a segunda safra brasileira de milho, mas agora concentrando na região centro-oeste, a principal região produtora do país, produtora de milho em segunda safra. É composta principalmente pelos 3 grandes estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, são os grandes produtores. A segunda região maior produtora são os estados da região sul do país, mas concentrado todos eles no estado do Paraná. Mas a gente está destacando o centro-oeste do país por conta da sua importância em relação à produção brasileira, a expressão de produção, e também por conta das perdas. As perdas no Centro-Oeste, comparado à temporada 14-15, alcançam 13%. É isso mesmo, pouco mais de 32 milhões de toneladas serão produzidos no centro-oeste do país, de acordo com a Conab, de acordo com os dados levantados hoje, com 13% de queda. Nós vamos mostrar agora como é que está a situação de produção no centro-oeste do Brasil em relação ao milho de segunda safra, comparando Mato Grosso do Sul e Goiás, o que aconteceu na segunda safra da temporada passada e do ciclo atual. É o que você acompanha comigo, temos aqui os números relacionados a safra no Mato Grosso do Sul e Goiás. Observe que o Mato Grosso na temporada 14-15 produziu 20 milhões e 300 mil toneladas. O Mato Grosso produziu ou deve produzir na 15-16, de acordo com os números apresentados no nono levantamento da Conab, 18 milhões e 700 mil toneladas. Olha o quanto cai a produção mato-grossense. Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor de milho em segunda safra do centro-oeste brasileiro. 14-15, de acordo com a Conab, produziu 9 milhões e 100 mil toneladas. A 15-16 cai para 7 milhões e 900 mil toneladas. Mato Grosso do Sul, tá? As duas colunas do meio. As duas colunas aí da direita da sua tela correspondem a Goiás. Temporada 14-15, os goianos produziram 7 milhões 310 mil toneladas de milho. A 15-16, olha a quebra em Goiás como é forte. 5 milhões 510 mil toneladas. São os 3 estados do centro-oeste, grandes produtores, que se tem grandes perdas também em relação à sua produção. O centro-oeste inteiro produz 32 milhões 240 mil toneladas. Esses números aqui mostram 13% de queda frente à temporada 14-15. O Distrito Federal também tem uma produção, mas muito pequena. A produção do Distrito Federal chega a 310 mil toneladas, é por isso que não aparece aqui nesse gráfico, mas mostra muito claramente que sim, Brasil tem déficit na produção de milho, é algo que estava sendo apontado já há bastante tempo, e esse déficit faz com que a principal região produtora tenha perdas muito severas entre uma temporada e outra, principalmente por conta do clima que atingiu o centro-oeste do Brasil. Bom, e nós estamos num dia de apresentação de importantes números relacionados à produção brasileira. Ora, hoje nós já tivemos apresentação dos números da Conab, também do IBGE, e no Mato Grosso do Sul, o SIGA, que é um sistema de inteligência da Federação da Agricultura e também da ProSoja, divulgou números importantes em relação à produção de milho segunda safra. Um dos destaques que nós trazemos é que a área no Mato Grosso do Sul não muda, são 1.790.000 toneladas, só
Só que nós vamos ver agora como houve queda entre aquilo que foi apresentado em maio com o que foi apresentado em junho e a diferença que se tem em relação aos números da Conab. É o que nós destacamos agora. Temos aqui os números da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. Em maio, a ProSoja, através do SIGA-MS, apontava 7.520.000 toneladas de milho produzidas em segunda safra. Em junho, cai para 7.090.000 toneladas. Conab, como você tinha acabado de ver nos números que foram apresentados só da estatal brasileira, Conab aponta para 7.900.000 toneladas. Grande motivo para que isso ocorra. Isso aconteceu por conta de questões climáticas que acabaram impactando principalmente as regiões norte do Mato Grosso do Sul, as áreas de produção. As perdas em produtividade também nesse estado são elevadas. Caiu de um mês para outro, observe, de um mês para outro cai de 72 sacas por hectare para 68 sacas por hectare. Algumas áreas produtoras de milho do Paraná estão registrando temperaturas muito baixas que ocorrem até geadas. A expectativa é de que o frio aumente por lá. Vamos então falar mais uma vez com a Nadiara, porque ela tem os destaques para essa região do país. Nadiara, tem possibilidade de novas geadas sobre áreas produtoras de milho do Paraná? Sim, Juliana, essa massa de ar polar que já derrubou as temperaturas lá no sul do país, ela deve se intensificar ainda mais até o início da próxima semana. Então, deve trazer geadas mais abrangentes para o sul do país e atingir áreas agrícolas do estado paranaense. Hoje o frio foi bastante intenso já em algumas cidades, como Toledo e Cascavel. Toledo hoje registrou mínima de 0 grau, 0,7 graus, mas já é uma temperatura muito baixa e que proporciona a formação de geadas. Em Cascavel fez pouco mais de 2 graus. A gente considera que uma temperatura abaixo de 3 graus já registre geadas mais abrangentes. Com valor um pouco acima disso, as geadas são mais isoladas. A gente teve temperaturas em torno de 5 graus na região de Londrina e Maringá, então o risco para geadas é um pouco menor, mas nas próximas madrugadas esse frio deve aumentar e há risco de geadas tanto no oeste como no norte paranaense, então atingindo áreas produtoras de milho. E esse risco de geada deve se estender até também o sul de Mato Grosso do Sul. A gente acompanha aqui neste mapa a previsão de temperaturas mínimas, então risco de geadas em toda esta área aqui, onde tem previsão de 0 grau, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, chegando até o sul de Mato Grosso do Sul. O risco de geada continua nas próximas madrugadas nesta área e aumenta também o risco de geada entre o domingo e a segunda-feira em partes do sudeste, em algumas áreas aqui, principalmente do sul de São Paulo e também a divisa de São Paulo com Minas Gerais, nesta área onde as temperaturas ficam mais baixas. Então, o risco de geada é maior no Paraná, mas também pode ocorrer de forma mais isolada em Mato Grosso do Sul e também algumas áreas do sudeste, então afetando áreas produtoras de milho. Durante o próximo período, esse ar seco e frio garante tempo mais aberto, então teremos tempo firme pelo menos até o dia 13 em toda esta área branca do mapa e somente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é que o tempo fica um pouco mais úmido e a combinação de baixas temperaturas com mais umidade gera risco de neve durante a sexta-feira e o sábado. Nas demais áreas, tempo aberto, então risco de geadas. Durante o próximo período, entre os dias 14 e 18, agora do mês de junho, as chances para geadas diminuem porque o frio vai começar a perder intensidade. A gente acompanha aqui que as temperaturas ainda vão estar baixas, mas principalmente nas regiões serranas é que continua o risco de geada. Nas demais áreas, apesar das temperaturas baixas, não tem risco de geada porque não chega a esse valor extremo em torno de 3 graus ou abaixo deste valor. A gente observa aqui sobre o Paraná, principalmente no oeste e norte do estado, mínimas em torno de 10 graus. Eu volto com você, Juliana. Nadiara, obrigada pelas informações. Até já. Destaque segue sendo milho aqui na Agricultura BR. Agora nós vamos saber como é que está o mercado físico nacional nos 5 principais estados produtores de milho. Vamos saber como está subindo e os estados também que estão em colheita e, consequentemente, começa a ter pressão negativa sobre os valores negociados. Vamos começar então os destaques. Vamos saber como é que está o milho negociado no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui valores médios, portanto, aqui é uma média entre a mínima e a máxima em cada uma
uma das datas. Observe que o Rio Grande do Sul, no dia 7 de maio, tinha um valor de R$ 55,25. O valor evolui no dia 20 para R$ 58,75. No dia 27 de maio, chega a R$ 60,75. Esse valor foi mantido no primeiro dia útil de junho, R$ 60,75. No dia 7 de junho, chega a R$ 62,50, é o valor de pico nesse período analisado. E para hoje, até meio-dia, está em R$ 61,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando aí de uma alta de 10,4%, assim vem os negócios com milho no estado do Rio Grande do Sul, com alta. Então, a alta no Rio Grande do Sul ainda para o milho acima de 10%, 10,4% de alta no período analisado de 30 dias para os valores médios do cereal. Dando um novo destaque, aqui nós temos o Paraná. Paraná no dia 7 de maio tinha R$ 53,50, no dia 20 de maio sobe para R$ 54,50, no dia 27 do mês passado R$ 54,00, no dia 1º cai mais um pouco, cai para R$ 53,50, chega ao dia 7 de junho a R$ 55,50 e agora, no dia 9 de junho, fica com o valor médio de R$ 55,50. A alta no estado do Paraná, a alta no Paraná é de 7,1% para o período analisado, são valores médios, considera-se a mínima e a máxima em todo o estado, o que quer dizer que tem áreas, regiões, o Paraná é um estado com vários municípios produtores, há regiões em que tem valores mais elevados que esse, claro, valores também menores que esses que foram lançados aqui na Agricultura BR, que está considerando a média de preços. Dando sequência, agora vamos partir para o centro-oeste do país, saímos do sul do país e temos aqui o milho no Mato Grosso. No dia 8 de maio, R$ 38,50, dia 12, R$ 38,75, mesmo valor no dia 19 do mês passado, chegou a R$ 38,75. No dia 27 de maio, R$ 38,25, cai no dia 1º de junho para R$ 38,00 e agora recua para R$ 32,50. Claro, o Mato Grosso está em franca colheita no Mato Grosso, com queda de 15,65% para o período analisado de 30 dias para a saca de 60 quilos do milho. 15,65% de queda para o milho no Mato Grosso, está em queda, mas esses valores aí, R$ 32,65 que nós vimos para a data de hoje, são históricos que nós falamos dessa data, desse período que está sendo analisado ainda na segunda semana do mês de junho. Nunca aconteceu valores como esse e a impressão que se tem, ou a expectativa que se tem em relação aos valores do milho em Mato Grosso é que eles não cedem. A resistência dos produtores é grande, porque esses dados que a Conab divulgou hoje, mostrando quebra na safra brasileira, quebra mais forte ainda para o milho, o produtor mato-grossense já sabia há mais tempo. É por isso que você acompanha a Agricultura BR e eles não estão com muita tendência ou inclinação a conceder mais nos valores. Vamos agora aos outros estados do centro-oeste do país. Nós temos aqui Goiás. Goiás não apresentava queda até esta última terça-feira. Hoje ele começa a apresentar números totalmente estáveis. Observe que aqui o valor no dia 8 de maio é de R$ 45,25 a saca de 60 quilos e no dia 9, portanto hoje até meio-dia, R$ 45,25 também, portanto sem variação. Esse mesmo valor é o que se tinha no dia 10 de maio, no dia 19 de maio chegou a R$ 47,75, dia 27 do mês passado, R$ 50,25, no dia 1º é o pico de preços aqui nesse período analisado, R$ 53,75 para o valor médio e hoje R$ 45,25 por saca de 60 quilos, considerando o valor médio, então mínima e a máxima diária no estado de Goiás, sem nenhuma alteração, totalmente na estabilidade em relação ao que acontecia há exatamente 30 dias. Mato Grosso do Sul é o último destaque. Agora temos o Mato Grosso do Sul, que tem também movimento já de queda nos seus valores para a saca de milho. No dia 8, R$ 47,00 a saca, 8 de maio. No dia 18 de maio chega a R$ 48,75 a saca. Dia 27 vem para R$ 48,00. No dia 1º de junho desce para R$ 47,00. No dia 6 de junho, R$ 44,00 e reage nesse dia 9 em relação ao dia 6. Vem para R$ 46,00 os valores praticados para o milho, saca de 60 quilos, valor médio no Mato Grosso do Sul. Esse número mostra, portanto, uma queda
queda no Mato Grosso do Sul, mas uma queda leve, queda de 3,13% no estado sul-mato-grossense. Eu lembro que nós trouxemos aqui valores médios, 5 importantes estados produtores de milho. Os estados do sul, só para o pessoal em casa entender, os estados do sul apresentando ainda volume de alta, o Rio Grande do Sul, que só tem primeira safra, mostrando uma alta mais superior a 10%, Paraná ainda com 3%, e os estados do centro-oeste já apresentando queda por conta da colheita em andamento. Vamos continuar vendo preços do milho no Brasil, mas agora no mercado futuro, para ver como que o cereal é negociado lá para frente. Veja comigo na sua tela que hoje o mercado do cereal no mercado futuro do Brasil vem operando em alta superior a 1%, para a posição de mais curto prazo, que é a de julho. E ela negocia a saca de 60 quilos agora a R$ 46,20. A posição de setembro deste ano é a que tem o maior volume de contratos, são 3.890 agora. E essa posição sobe 1% e negocia a saca de 60 quilos a R$ 43,22. Mercado futuro do milho operando em alta nesta quinta no Brasil. Por aqui é hora de conferir mais cotações, mas no mercado físico do país, agora por município produtor. Hoje é quinta-feira, portanto, nós tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentando seu relatório de vendas e exportações para a última semana, semana compreendida entre 26 de maio e 2 de junho. E, mais uma vez, o volume que foi comercializado de milho foi elevado, dessa vez acima de 1.500.000 toneladas nesta semana. Mostra que a demanda pelo milho americana segue forte. A toda semana, os números que vão sendo apresentados pelo Departamento Oficial, Departamento de Agricultura norte-americano, apontam para vendas entre 1.200.000, 1.400.000. Nesta última, então, declarado nesta quinta-feira, mais de 1,5 milhão de toneladas vendidas numa única semana. Vamos saber, então, como é que está a comercialização de milho norte-americano. Vendas semanais de 1.558.883 toneladas. Para o ciclo atual, 44.692.382 toneladas. Deu um gás nas vendas ali de milho dos Estados Unidos. O patamar, o piso mínimo de $4 por bushel foi conquistado. Os vendedores, os produtores norte-americanos não estavam vendendo milho enquanto não estava abaixo disso, ou vendendo o mínimo possível. Depois que foi restabelecido esse cenário, aí sim começou a ter uma comercialização maior para o milho norte-americano, que garante, pelo menos, que se fechem as contas lá para esse produtor dos Estados Unidos. Hoje é um dia principalmente de ajuste técnico na Bolsa de Chicago, depois de altas seguidas para o complexo soja, principalmente, para o milho e também para o trigo. Até o momento, o complexo soja vinha em queda, nós tínhamos trigo também, uma queda forte para o trigo hoje, e então vamos ver agora como é que está o milho. O milho caía hoje pela manhã, temos agora o milho, continua o seu recuo, vai perdendo a posição de julho 0,86%, $4,27 mais 50 por bushel são os negócios do momento. Setembro também perde 0,86%, tem essa posição negociada a $4,31 o bushel. Dezembro, $4,34 mais 25 por bushel, queda de 0,62%. E março do próximo ano, $4,39 mais 25 bushel, com queda de 0,45%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago em queda hoje, um dia de operações em vermelho na Bolsa de Chicago, muita gente aproveitando os cenários de alta que aconteceram recentemente por lá.
voltamos a destacar o clima aqui no Agricultura BR, em especial agora nas regiões norte e nordeste do país. Por lá, o verão foi muito seco, muito quente, isso afetou muitas culturas nessa região do Brasil. No momento, a situação é muito crítica em relação à umidade do solo, em especial no Nordeste brasileiro. Vamos voltar a falar com a Nadiara para saber se esse padrão climático deve mudar nos próximos dias por lá, Nadiara. Olha, Juliana, por enquanto não há expectativa para grandes mudanças nas chuvas sobre o Nordeste do Brasil. No Norte, por enquanto, voltou a chover de uma forma um pouco mais regular, principalmente nas regiões que sofreram com a seca durante o verão. Mas, por enquanto, a distribuição da chuva não deve mudar em grande parte das duas regiões. No Nordeste, nesta época do ano, é comum chover bastante sobre o litoral. E nesses últimos dias, aquelas áreas de instabilidades que passaram pelo Sudeste, associadas também a uma frente fria, chegaram até o sul da Bahia. Então voltou a chover em algumas localidades, mas por enquanto de forma bem isolada e ainda pode chover um pouco mais. Mas essa chuva ela não será suficiente para encharcar o solo. A gente observa que grande parte do Nordeste com déficit de umidade, toda essa área em vermelho está com níveis muito baixos de umidade, chegando a abaixo de 10%, próximo até de 0% em algumas cidades, e as chuvas têm garantido umidade um pouco mais elevada em algumas áreas litorâneas. A gente observa aqui, principalmente entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, solo mais encharcado nas áreas litorâneas, que foi justamente onde choveu forte e a chuva, inclusive, trouxe transtornos para estas áreas. Agora não tem previsão para chuvas significativas no interior, mas vai continuar chovendo, principalmente em áreas litorâneas. Amanhã ainda tem previsão de pancadas de chuva entre o sul e extremo oeste da Bahia por conta da presença de uma frente fria no litoral, mas mais uma vez não são esperados volumes expressivos de água. Pode chover forte aqui no litoral sul, mas não nestas áreas aqui do interior baiano. E por enquanto, pancadas mais fortes de chuva sobre o litoral norte da região. Sobre o estado do Maranhão, a chuva até se espalha, mas de forma bem isolada e com baixo acumulado. Nos próximos 5 dias, a gente observa até o dia 13, agora do mês de junho, pancadas bem isoladas aqui sobre a Bahia. Então, é justamente aquelas instabilidades geradas pela aproximação da frente fria, mas serão chuvas de baixos volumes acumulados que não trazem muito alívio para a seca e, principalmente, não ajudam na recuperação dos reservatórios que estão com níveis muito baixos. Já sobre as áreas litorâneas, aí chove de forma um pouco mais significativa e também tem previsão de chuva mais forte aqui do litoral do Maranhão até o Ceará. E no próximo período, a gente observa que a chuva se intensifica ainda mais no litoral leste da região e também aqui no litoral norte. Só que essa chuva ela não consegue se espalhar para o interior nordestino, que vai persistir com tempo seco aí pelo menos nos próximos meses. Vamos entrar no inverno no próximo dia 20 de junho e o inverno é a estação mais seca na região. A gente vai ter um alívio desta seca sobre o Nordeste a partir do final da primavera, que por conta da atuação do fenômeno do Laninha, teremos chuvas um pouco mais frequentes e volumosas. Aí entraremos no período úmido, já com chuvas mais volumosas sobre o Nordeste. Já sobre o norte do Brasil, voltou a chover forte aqui sobre a faixa norte da região, então a gente observa índices mais altos de umidade no solo, principalmente no estado de Roraima e no Amapá, mas a situação é crítica e parecida com a do Nordeste sobre o sul do Pará e também no Tocantins. O Tocantins também enfrentou grandes perdas na agricultura por conta da seca durante o verão e agora a umidade do solo encontra-se abaixo de 10% em todo o estado. E agora para os próximos períodos, a tendência é de chuvas em boa parte do norte do Brasil, mas com volumes mais expressivos de água aqui na faixa norte da região. No Tocantins até vai chover, mas é a mesma situação da Bahia. Pancadas muito isoladas de baixos volumes acumulados que não recuperam a umidade do solo. E no próximo período a gente observa que a chuva fica mais deslocada ainda sobre o norte da região. Vai chover de forma mais significativa, principalmente no norte do Amazonas e no interior de Roraima. Nesta área aqui do Acre até o estado do Tocantins, previsão de tempo bastante seco nesses próximos períodos. Eu volto com vocês em Campo Grande. Ok, Nadiara, muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Por aqui nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Na volta o assunto é soja. Você vai saber qual que é a nova estimativa da Conab para a produção brasileira da temporada. E como está a comercialização da soja, o que resta comercializar em 2 importantes estados produtores. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A
A esperança de o Brasil colher uma safra de soja acima de 100 milhões de toneladas ficou para trás. Pela primeira vez, o país tinha a expectativa de alcançar a marca de 3 dígitos na cultura, mas o clima derrubou todo o otimismo, afetando muito a produtividade das lavouras. Em primeiro lugar, foi o atraso no plantio da safra de soja em virtude da estiagem no início do ciclo que atrapalhou o desenvolvimento. Depois vieram veranicos fora de hora em várias regiões produtoras e a falta de chuva, em especial sobre o Mato Piba, nova fronteira agrícola do país. Em relatório divulgado na manhã de hoje, a Conab reduziu mais uma vez a sua estimativa para a safra de soja do Brasil, eliminando em mais 1.300.000 toneladas a projeção em relação aos números apresentados no mês passado, mês de maio. Agora, a companhia estima que a produção brasileira de soja, temporada 15-16, fique na marca dos 95 milhões de toneladas. Vamos acompanhar agora na tela quais foram as projeções apresentadas pela companhia desde janeiro até agora. Lembre comigo que em janeiro a estimativa era de 102 milhões e 100 mil toneladas de soja. Em fevereiro, o volume esperado já veio abaixo para 100 milhões e 900 mil. Em março, voltou a subir, indo para 101 milhões e 200 mil toneladas. A partir de abril em diante, com a confirmação de quebras de safra em importantes regiões produtoras do país, a marca de 100 milhões de toneladas foi perdida. Em abril, portanto, a estimativa caía para 98 milhões e 900 mil toneladas de soja. Em maio, já vinha para 96 milhões e 900 mil. E o número apresentado na manhã de hoje para o relatório de junho já trouxe o volume de 95 milhões e 600 mil toneladas de soja. Portanto, de janeiro até agora, o clima já retirou 6 milhões e meio de toneladas do grão da expectativa dos brasileiros. E Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm juntos pouco mais de 5 milhões e 300 mil toneladas de soja para serem comercializadas. Nesta última quarta-feira, nós conversávamos com um dos corretores da Diversa, corretora lá de Rondonópolis, que apontava para o número que ainda resta no estado do Mato Grosso. Pouco mais de 4 milhões de toneladas restam para comercialização. Mato Grosso tem disparado de valores, daqui a pouco a gente vai checar os valores da soja por lá. Mas eu começo trazendo os destaques do Mato Grosso do Sul com os números da Granos Corretora, que também aponta para uma forte comercialização. Comercialização no Mato Grosso do Sul está na casa de 77%. Isso representa mais de 5 milhões e 300 toneladas que foram comercializadas. Vamos ver agora na tela o que resta a comercializar nos dois estados. Nós temos aqui 4 milhões e 120 mil toneladas a serem comercializadas em Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, 1 milhão e 700 mil toneladas. Mato Grosso, eu lembro que tem uma produção estimada em 27 milhões 490 mil toneladas e comercializou 75% desse total, portanto restam 4 milhões 120 mil. Já o Mato Grosso do Sul, produção estimada em 7 milhões e 400 mil toneladas, das quais 77% foram comercializadas, ou 5 milhões 735 mil, fazendo com que esteja agora restando 1 milhão e 700 mil toneladas. Nos dois estados, a comercialização está mais adiantada do que no último ano. No caso do Mato Grosso, ela vem 3 pontos percentuais mais forte ou mais rápida do que acontecia na temporada passada, e no Mato Grosso do Sul, que chegou a 77%, ela fica 9 pontos percentuais acima do que estava sendo comercializado também no último ano. Vamos agora ver os destaques relacionados aos valores nesses dois estados, porque ambos os estados têm tido valorização para a saca de 60 quilos da soja. É o que a Agricultura BR mostra, começa pelo Mato Grosso. No dia 8 de maio eram R$ 73,00 a saca de 60 quilos, o valor médio. No dia 10, R$ 75,75. No dia 13, R$ 76,50 a saca de 60 quilos. Dia 27, R$ 83,25. No dia 3, R$ 84,75 a saca de 60 quilos. No dia 9, portanto, nesta quinta-feira, até meio-dia, R$ 88,25. Em 30 dias, a alta no Mato Grosso é muito forte, chega a 20,9
93% de alta em Mato Grosso. Esses são os valores para a saca da soja em Mato Grosso, chegando acima de 20% de alta. No Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. A alta também é muito forte, passa dos 20%. Vamos ver o que acontece com os valores da soja em 30 dias. No dia 9 de maio, R$ 71,50. No dia 13, R$ 74,25. Dia 27 de maio, Mato Grosso do Sul apresentava valor médio de R$ 77,75. No último dia 6, R$ 83,50 a saca. E nesta quinta-feira, dia 9, R$ 86,00 a saca de 60 quilos em Mato Grosso do Sul. Forte alta também para o Mato Grosso do Sul, com 20,29% de elevação nos valores nos últimos 30 dias. Portanto, os dois estados juntos restando pouco mais de 5 milhões de toneladas para a comercialização da soja. Reta final do Agricultura BR, vamos conferir mais um pouquinho sobre o mercado futuro da soja lá em Chicago. Hoje teve apresentação de números positivos para o mercado norte-americano, com novas vendas realizadas na semana. Vamos acompanhar agora na tela como que os negócios operam neste momento. Hoje mais cedo aqui no Agricultura BR você via que a soja operava em campo negativo, mas veja só como ela muda o rumo dos negócios com estes números positivos apresentados ao mercado. A posição de julho opera quase que na estabilidade, mas com tendência de alta, leve alta de 0,04% e negocia a soja a $11,79 mais 25 por bushel. A posição de agosto vem a $11,75 mais 25, com alta de 0,19%. A posição de setembro, $11,63 mais 25 por bushel, alta de 0,34%. E a soja para entrega em novembro sobe um pouco mais, 0,47% de alta agora e vem negociada a $11,55 mais 75 por bushel. Recuperação no valor da soja nesta quinta-feira, volta a registrar alta. Rapidamente vamos ver o dólar comercial no Brasil, dólar que vem com alta de 0,5%, mas negociado na casa de 3,30, abaixo de R$ 3,40, dólar negociado neste momento a R$ 3,38 mais 7, alta para o dólar comercial no momento é de 0,5%. Esta edição chega ao fim, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.